Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. 7h21, um bom dia pra você, Donizete. Vamos lá iniciar a semana até com a notícia boa, viu? O presidente Lula recebeu alta hospitalar, vai ficar em São Paulo até quinta-feira, esperando novos exames para poder voltar a Brasília. Mas segundo o que a gente pôde ver ontem, durante a coletiva de imprensa do presidente, ele tá com a corda toda, hein, Donizete? Vamos nessa. Bom dia, Matheus. O presidente deu uma entrevista exclusiva à Rede Globo, ao Fantástico, 20 minutos. Tá usando chapéu, né, Matheus? É, exatamente. Cobrir as cicatrizes. As perfurações, né? Sim. As 3 perfurações do osso do crânio. O presidente confessou e o Dr. Calil, Roberto Calil, confirmou o risco real que ele correu de morrer, Matheus. Mas não vamos falar muito não, vamos botar ele para falar, Matheus. Vamos ver o que é que ele disse. Ele deu entrevista coletiva e falou com a Rede Globo. Ele não pode mais andar, fazer academia, nem esforço, nem movimentos bruscos. Esses coágulos que ele teve foi por causa de academia. Já pensou, Matheus? O presidente gostava, né, Donizete? Gosta, na verdade, né? De fazer uma atividade física, o que é bom. Porém, ele precisava descansar, né? E aí ele volta quinta-feira, aí volta pro Natal dos Catadores, não vai viajar só em março para o Japão. E ele retoma a sua agenda na quinta. Ele critica o Banco Central por causa da taxa de juros. Ficou claro que ele é candidato à reeleição, né, Matheus? Vamos ver agora. Vamos lá, Donizete. Vamos começar pela fala do Dr. Roberto Calil, que fala sobre o estado de saúde do presidente. Vamos lá? Vamos. Nós vamos continuar acompanhando o presidente na residência dele. Na quinta de manhã está programada uma tomografia. Se tiver tudo bem, como se espera, ele está autorizado a ir para Brasília. Em Brasília, ele vai ficar com atividades normais, com algumas restrições. Por exemplo, exercício físico. Ele gosta de fazer... Não, proibido completamente exercício físico. Então, no máximo, passear. Não é nem caminhar. Eu disse para ele, o senhor vai passear. Foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. Eu estava naquela plataforma já esperando para entrar no avião. E, obviamente, sempre tem angústia de como o paciente vai chegar. E quando, assim, nem abriu a porta do avião, eu já me joguei para dentro do avião, eu entrei rápido no avião, ele veio em pé me receber. Eu tomei um susto, tudo bem que estamos falando, né? Nossa, como o senhor chegou bem, em pé, veio andando. Aí, obviamente, colocamos ele na ambulância e chegamos no hospital, a equipe médica, a equipe do Dr. Marcos Estava já estava pronta, no centro cirúrgico, na sala cirúrgica. Ele foi direto para a sala cirúrgica e aconteceu a cirurgia. Grave, Donizete, o caso era grave. Muito grave. Poderia ter morrido, Matheus. Muito grave, brincou com a vida o Lula. Sentiu dor de cabeça e... achava que era sol. Tem ele falando isso. Donizete. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos começar falando, então, na coletiva de imprensa. Vamos ver. Bom, de agradecimento, primeiro, a Deus, que tem tomado conta de mim de forma muito generosa. Cuidou de mim quando eu tive o câncer, que eu tratei aqui nesse hospital, em 2012. Cuidou de mim quando eu fiquei sobrevoando o aeroporto da Cidade do México durante 5 horas para poder ter tempo de pousar e esvaziar o tanque do avião, que foi um momento muito delicado, não apenas na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que estavam no avião. Acho que Deus foi muito generoso ao cuidar de mim quando eu caí um tombo no banheiro, e eu faço questão de explicar de viva voz
Eu não estava cortando a unha do pé, eu estava cortando a unha da mão. Eu não estava em pé, eu estava sentado. Eu já tinha cortado a minha unha, já tinha lixado a minha unha. Quando eu fui guardar o estojo, eu, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo, acabou, o meu bumbum não levitou e eu caí. E bati com a cabeça na hidromassagem, sabe? E fez um estrago razoável. E eu, graças a essa turma de médicos que está aqui, eu outra vez me recuperei. A única surpresa que eu tive é que eu achei que eu estava curado. Não tava, né, Donizete? É isso. Vamos seguir? Ouvindo mais o presidente Lula? Agora a gente vai ouvir trechos da entrevista que o presidente concedeu ao Fantástico ontem, jornalista Sônia Bride. Ele falou sobre os próximos passos, né? E comentou também a história lá do general Braga Neto, Donizete, que acabou preso no fim de semana durante uma operação da Polícia Federal. Vamos ouvir. A próxima viagem internacional que eu tenho é para o Japão, acho que dia 27 de março. É uma visita do chefe de Estado e do Japão eu iria ao Vietnã. Sabe? Essa viagem vai dar para fazer tranquilamente. E quando chegar em março eu já estou totalmente curado. O que eles têm alguma preocupação é nos próximos 45 a 60 dias até fechar o furo que eles fizeram. Eu não deixo de acompanhar a notícia política porque eu, depois da cirurgia, eu voltei, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, totalmente 100% normal. Eu voltei a comer normal, sabe? E eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática, ainda muito jovem, sabe, que participou da campanha das diretas, muito jovem, sabe, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país, muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Fiquei jogado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Tá aí, Donizete, só pra gente contextualizar, o que foi que aconteceu no fim de semana nessa operação? Olha, Matheus, o Braga Neto, general, estava de férias, ele foi preso. A partir da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele confessou que o Braga Neto, general de 4 estrelas, o primeiro general de 4 estrelas a ser preso na história recente brasileira, desde 64, ele deu dinheiro para os Kid Pretos matarem o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Já que era... pensou? Já pensou, Donizete? Ele nega, a sua defesa nega, mas o Mauro Cid disse que o dinheiro veio do agro. Entidades ligadas ao agro estão pedindo para a Polícia Federal identificar quem deu esse dinheiro. Foi entregue numa sacola de vinho dos Kid Pretos. E quanto era o dinheiro? O Braga Neto está preso no quartel do Comando do Leste. Ontem à noite, no Fantástico, esse general de 3 estrelas disse que estava constrangido pela prisão do general lá, que ele está num apartamento do comandante, com ar-condicionado, geladeira, água quente no banheiro, tudo na mordomia. O ministro do Exercício autorizou o general que falou e a ordem é ir para cima, mas a gente teve uma crise ontem, tá? No Fantástico.
Certo, Matheus? Certo. E o comandante abaixo do comando do leste, então o primeiro comando, disse que estava incomodado com a prisão. O general do Exército falou, general, e acabou com essa crise. Essa história do Braga Neto, que é tido como truculento, essa história dele mandar matar o presidente, o vice, o general Alexandre de Moraes, é muito sério, viu, Matheus? É sério demais, Donizete. Mas vamos nessa, a gente tem mais áudio aqui do presidente para ouvir. Vamos ouvir, então. Vamos lá. Ele falou sobre a reforma tributária, Donizete, que foi aprovada no Senado, voltou para a Câmara e o presidente comentou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Olha, veja, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Não precisa aumentar tributo. Agora, essa proposta aprovada pelo Senado vai voltar para a Câmara, porque já tinha sido aprovado na Câmara. Então vamos ver, quando eu voltar, a partir de quinta-feira, eu vou conversar com as pessoas, vou conversar com a Haddad, possivelmente em casa essa semana, e vou ver o que a gente pode fazer. O que a gente não quer é aumento de tributo. Não cobrar tributo de refrigerante é brincadeira, hein, Matheus? É isso, Donizete. Tem mais, viu? Tem, bote aí. Vamos lá, ele falou sobre o pacote de corte de gastos e o presidente ficou irritado, tá, Donizete? Até preocupei. Disse, rapaz, o homem ficou com raiva quando falou no assunto, vamos ouvir. O pacote foi mandado para o Congresso Nacional e o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte, nós fizemos aquilo que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. É, Donizete, tá aí. Ficou com raiva, mano. Eu disse pra você, ele ficou chateado. Mas a entrevista da Sônia Bride, ela foi muito profissional, né, Matheus? Não deixou de fazer quando ele falou que não tinha direito da presunção de inocência. Ela perguntou, mas presidente, quem lhe condenou foi os tribunais. Aí ele se posicionou, ela não deixou nada passar, né, Matheus? Mas muito respeitosa. Dúvida. Uma aula de jornalismo, uma aula de profissionalismo. Como o repórter deve se comportar numa entrevista que seja a ser feita com a autoridade, né, Matheus? Verdade. Vamos lá, Donizete. Vamos parar e vamos voltar já. Mais novidades no Momento Nero. Combinado. Vamos lá tomar o cafezinho. Momento Nero. Vamos iniciar a semana acordando quem, Donizete? O novo secretário de Educação da Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal Idivan Alencar, tem competência, Matheus. Vai lá, Tata, acorda ele. Ele aceitou ser secretário do prefeito Evandro Leitão. Tá ganhando corpo, Donizete. Olha, o governo Evandro Leitão está terminando de ser montado. Essa semana deve sair. Ele vai ser diplomado. Acho que é quinta-feira. E o Evandro termina de montar o governo dele, né, Matheus? Ainda falta muitos secretários, Sim. prefeitinhos. Sim. A escolha do nome do Idivan Alencar
tem reflexos políticos. É esperado para esta semana a continuidade da reforma do secretariado do governador Eumano de Freitas. O Eumano pode chamar 2 deputados federais. Um, com certeza, Eduardo Bismarck, tá indo para o turismo. E se ele chamar Mauro Filho para planejamento ou fazenda, aí, se isso acontecer, vão virar deputados. O Leônidas já virou, né, com a convocação do Edivan, Leônidas Cristino. Ele quer terminar esse mandato e não é mais candidato à reeleição. A enfermeira Ana Paula, e se for chamado o terceiro, o Arnon volta a ser deputado federal. Certo? Certo. Falando de eleições, Matheus, vai ser a eleição mais difícil em 26. Olha, eu estava fazendo uma conta esse final de semana, Matheus. Você quer contar comigo, Matheus? Vamos lá, vamos tentar. Conta comigo. Quantos candidatos a deputado federal nós temos só na Zona Norte? Você conta comigo? Vá lá. Quem são? Senadora Augusta Brito, candidata a deputada federal. Não é isso? Certo. Prefeito de Cariré, Antônio Martins. Ele foi reeleito. A mulher foi eleita prefeita de Groaíras e um cunhado de Coreaú. 2. O prefeito que está concluindo seu mandato de Marcos, filho do ex-deputado Rogério Aguiar, Roger Aguiar. 3. Sobral vem de Lia Gomes ou Ivo Gomes. Um vai para vice-governador, outro deputado federal. Se o Cid não for para o Senado. 4. Candidato à reeleição, Moses Rodrigues. 5. AJ Albuquerque, candidato à reeleição. 6. Roberto Monteiro, candidato à reeleição. 7. Prefeito de Jijoca, que elegeu a mulher prefeita do Impulso, está terminando o mandato de Lindenberg Martins. 8. E essa lista vai crescer. Eita, Donizete, disputado, hein? Só na região norte do estado do Ceará já tem 8 candidatos a deputado federal. Vai ser a eleição mais difícil da história. Augusta Brito, Antônio Martins, Roger Aguiar, Lia Ivo Gomes, Moses Rodrigues, Roberto Monteiro, AJ e Lindenberg Martins. O Roberto tem uma reeleição. Não é complicado, é fácil, mas não pode descuidar. O Moses também, e os outros, o AJ, tem muitos colégios eleitorais. Vai ser animada essa eleição na Zona Norte do estado do Ceará, hein, Matheus? É isso, Donizete, é esperar para ver. Próximo assunto, Matheus. Donizete, vamos falar sobre a situação do radialista Wellington Macedo. Ele vai ter alta. O presidente está tão preocupado com ele. Ele vai ter direito a ser solto, não é isso, Matheus? Leia aí a notícia, Matheus. É isso, Donizete. O radialista cearense Wellington Macedo, que é acusado de tentar explodir a bomba no aeroporto JK, Juscelino Kubitschek, em Brasília, ele ganhou a liberdade, foi com um regime semiaberto, tá? Progressão, né? Isso, é progressão de pena. Ele cumpriu, passou 6 meses sem nenhum incidente da papuda, e a progressão ao regime semiaberto, Wellington Macedo. Ele vai continuar com tornozeleira, pode trabalhar e retomar sua vida. A besteira que o Wellington fez foi muito grande, né, Matheus? Sem dúvida, Donizete. A decisão é do juiz Marcos Paulo Ferreira Cardoso, que determinou que o Wellington seja colocado em regime semiaberto, ok? Que ele tenha tirado lições e que esse episódio com o Wellington Macedo sirva de lições para todos nós. Ele estava lá naqueles acampamentos, pegou corda, era o motorista.
Ele era o motorista do cara que ia botar a bomba. Ele disse que não sabia de nada, mas acabou preso. Agora, retomar a vida é difícil, né, Matheus? Vai ser difícil, Donizete. Porque qualquer pessoa que chegar perto dele amanhã pode dizer que está financiando ele para voltar a fazer besteira. E ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. E aqueles que colocaram ele nessa fria, nenhum vai querer ficar perto dele. Você tem dúvida? Nenhuma. Nenhum. A manchete do UOL nesse momento, Matheus, você pode até ver em cima do que está falando do Hélio Macedo, Exército tenta se distanciar de Braga Neto, General Braga Neto. Ontem, num programa do Hulk, Domingão do Hulk, o humorista Paulo Vieira brincou com a prisão, você viu? Quando ele disse que aqui tem muitas estrelas, mas estrela não resolve nada na festa dos melhores, porque o general tinha 4 estrelas e foi preso. Você viu a brincadeira, né? Isso, pois é. É manchete mesmo no UOL. Você falou, Exército tenta se deslocar de Braga Neto no ápice de enquadramento civil. A crise é muito grande e o Braga Neto, ao final da vida, né, 64 anos, vai perder a patente, Matheus. Se for condenado, ele perderá a patente. E quem julgará ele não é o STM, não. Superior Tribunal Militar, será o Supremo Tribunal Federal, STF. Mas vamos pro próximo assunto, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos falar sobre a diplomação dos prefeitos. Já começou, né? Tá bem adiantado, né? E sábado, o presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato, ele diplomou o prefeito de Choró, que continua foragido, Bebeto Queiroz. A solenidade foi a diplomação com o filho do Bebeto Queiroz, que tinha a procuração do pai para ele ser diplomado. Ou seja, mesmo foragido, Bebeto Queiroz foi diplomado, que demonstrou prestígio, porque o presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato, estava na solenidade, ou foi uma coincidência? Outros prefeitos da região, dos sertões de Quixadá, foram diplomados. E o Bebeto Queiroz tenta conseguir o habeas corpus para cancelar o pedido de prisão que foi dado a ele, para ele assumir o mandato a partir de 1º de janeiro. Eu não sei se ele vai conseguir ou não, mas ele está tentando para exercer seu mandato, tá? De prefeito eleito de Choró. Tá, Matheus? Agora, o fato do prefeito foragido ser diplomado é a lei. É a lei. Agora, ele só, para assumir, ele não pode ter ninguém que substitua, não. Tem que ser ele. Ele tem que tomar posse. E para tomar posse, ele pode até tomar, se ele se apresentar e ficar preso, ele pode tomar posse da cadeia. Agora, foragido, não. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete, e falar que hoje tem posse de novo secretário no governo Elmano. O governador Elmano prepara uma mudança, já mudou, né? A principal secretaria está mudando. Chagas Vieira voltando ao governo. Na primeira passagem dele foi um sucesso. Tanto foi um sucesso que ele está retornando para dar um novo pique, um novo direcionamento ao governo Elmano de Freitas. Vamos ouvi-lo, ele deu entrevista no almoço da FIEC na sexta-feira. Vamos ouvi-lo, Chagas Vieira. Vamos lá. A expectativa é a melhor possível, né? O governador Elmano tem feito um grande trabalho, foram 2 anos intensos, de muitos avanços, mas o objetivo é avançar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, dialogar cada vez mais com todo o secretariado, com toda a sociedade, com o setor produtivo, para que a gente possa realmente avançar nessas conquistas em todas as áreas, para que possa realmente melhorar a vida do cearense, né? Esse é o objetivo, é intensificar essas ações, com muito diálogo, com muito trabalho, para que realmente a gente chegue a esse Ceará que a gente tanto sonha, tanto quer, e que se Deus quiser a gente vai conseguir. A chegada de Chagas Vieira, Chaguinha, como é conhecido, é um ganho muito grande para o governador Elmano. Quando ele foi eleito,
o Elmano tentou segurar o Chaguinha. E ele pediu um tempo para cuidar da família, para ficar com a vida mais normal. Porque a Secretaria da Casa Civil é pesada, Matheus. Secretaria que você não tem tempo, que você trabalha demais. E o Chagas Vieira teve esse descanso de 2 anos e volta agora. Ele que coordenou a campanha de Evandro Leitão, foi ele que fez. Foi um homem forte da campanha, vitoriosa. Então ele chega na Casa Civil com todo o poder, com toda a sua competência, que ele mostrou e demonstrou no governo Camilo e Isolda, e já preparando a reeleição de Eumano de Freitas, acabando qualquer especulação de que o candidato é Cid, o candidato é Camilo. Isso não existe, o candidato é Eumano. A chegada de Chagas Vieira, com todo o poder, super secretário, para dar uma cara ao governo Eumano, as obras que ele está fazendo, que o governo pretende entregar esse ano, mostrando ao Ceará os compromissos do governador Eumano. Tá? A gente tem mais algum assunto, a gente vai embora. Desejar boa sorte ao Chaguinha. Chagas Vieira, vamos chamá-lo de Chagas Vieira. Secretário Chagas Vieira. Chaguinha, por causa de faculdade, eu trabalhei com ele 5 anos e meio na Jangadeiro, Matheus. É isso, Donizete. Não um dia não, foram 5 anos e meio. Eu sei quem é o Chagas Vieira. Tem muitos méritos. Chegou aí por méritos, não chegou aí por indicação política, não. Chegou por méritos. Tá, próximo assunto, Matheus. Só para a gente encerrar, Donizete, dizer que o governador Eumano de Freitas celebrou o momento da economia cearense no evento da FIEC, que inclusive você acabou de citar aí com a entrevista do Chagas Vieira, né, do secretário Chagas Vieira. A gente tem um trecho aqui da fala do governador. Vamos ouvir o governador falando sobre a economia pujante do Ceará. Vamos ouvir. Temos a convicção que o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará ele é resultado do esforço do governo do Estado de mãos dadas com o setor privado. O investimento público e o investimento privado são fundamentais para que a gente possa gerar essa oportunidade de emprego para o nosso povo. E o balanço que temos dessa quase metade do nosso governo é muito positivo. Nós temos um índice de desemprego do Ceará o menor dos últimos anos, uma melhoria da média salarial dos empregos que estão sendo criados. Nós temos uma taxa de desemprego menor do que a média do Nordeste. Nós temos um crescimento econômico do Estado do Ceará acima do crescimento brasileiro, destacando que o crescimento da economia do Brasil é o 4º melhor do G20, das maiores economias do mundo. O 4º melhor é o Brasil. E do Brasil, nós estamos acima dessa média nacional, o que demonstra que as correções que fizemos de ajustes de 2023 e 2024 demonstram ser acertadas, demonstra que a ambiência política de termos aqui, de fato, de mãos dadas, poder público, setor privado, a academia, é o caminho adequado para nós termos crescimento econômico. E eu estou muito animado de que nós vamos ainda colher muitos frutos dos investimentos que estamos realizando agora, que nós só veremos os frutos desse investimento daqui a algum tempo. Tá aí, Donizete, os números. Está muito otimista, governador. Isso. Só dizer que essa fase de progresso, de crescimento e desenvolvimento, ele contou com a colaboração do secretário Max Quintino, que tem muitos méritos também, tá? É bom a gente frisar isso. Tanto méritos ele tem que ele está indo comandar o Porto do Pecém, que é o local estratégico e mais importante para o desenvolvimento econômico do Ceará. Max Quintino vai ser o novo presidente do Complexo do Pecém, que tem na área a ZPE. Então, imagine a importância hoje do Pecém para o desenvolvimento do Ceará. Fundamental, né, Matheus? Então, o Max será o novo presidente do Complexo Portuário do Pecém. Fui, Matheus. Até amanhã, Donizete. Bom trabalho para você nessa segundona.